Olá, serei seu professor nesta videoaula de processos de solidificação. Vamos começar? Os temas desta aula são conceito de polímeros, subdivisão e seus variados tipos. Os polímeros são macromoléculas constituídas de unidades repetitivas, ligadas através de ligações covalentes e eletricamente neutras com ligações secundárias. São subdivididos em termoplásticos, termofixos e elastômeros. Aqui nós temos um plantio de seringueira, que é a base, uma das bases para a matéria-prima de forma natural. Bom, essa subdivisão, ela é a responsável na produção dos plásticos em geral, do isopor, da borracha, da tinta. Os polímeros naturais podemos citar a ureia, o óleo de rícino, a celulose. As artificiais são as naturais modificadas e as sintéticas podemos citar o etileno, o acetileno, o benzeno e o propileno. Bom, os polímeros são plásticos, são macromoléculas e dentro das suas macromoléculas encontramos os monômeros em vários números, em muitos números inclusive. E aí essa reação de polimerização é que se dá o polímero. O plástico, na verdade, ele está num uso ascendente, substituindo vários materiais. Ele substitui a madeira, o vidro, o tecido, às vezes até o metal. Fluxograma do processo. Do petróleo, passando pela refinaria, eu tenho a nafta, que é a matéria-prima. Essa matéria-prima, como petroquímico básico, adicionado com resinas termoplásticas, eu obtenho os plásticos da família P, que veremos mais para frente. E a nafta, matéria-prima, com os petroquímicos intermediários, adicionado de caproplaquitama, eu obtenho o nylon. Aqui um exemplo, eu com um polímero sintético, o etileno, que é um hidrocarboneto simples, que tem 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio, que é um gás incolor, inodor. Ele é altamente inflamável. E numa composição com cloreto e o cloreto de vinila, eu consigo adquirir, obter o plástico PVC, muito utilizado no mercado. Já o propileno também é um hidrocarboneto, só que insaturado. Ele tem 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Também é um gás inodor e também altamente inflamável. E numa combinação com, por exemplo, oxigênio e óxido de propileno, eu consigo obter o produto espumas de uretanas. Termoplásticos são materiais que tomam a forma endurecida de plástico quando frio, mas são convertidos em líquido quando aquecidos. Este processo de aquecimento e fusão pode geralmente ser completado por diversas vezes. Cada vez realizado, uma nova forma no material será possível. Ou seja, o plástico ele é altamente reciclável, ele passa por processos de separação, limpeza, trituração, ele é reduzido na forma ideal como matéria-prima
E aí, misturado com outras substâncias, eu consigo obter novos plásticos com novas composições, com novas formas, depende qual das variedades de processo que eu disponho, eu utilizar, eu vou obter um novo produto e uma nova forma. Então, o plástico é um excelente material devido à sua versatilidade de reciclagem. Ele acaba sendo aí bem utilizado, ele acaba nem sendo um grande problema ambiental para nós. Alguns exemplos de plásticos. Eu tenho o PE, que é o polietileno. Eu tenho o PM, que é o polipropileno. Eu tenho as famosas garrafas PETs, né, que substituíram as garrafas de vidro, enfim, que é o politerefitalato de etileno. Eu tenho o PL, que é o policarbonato, que são as coberturas aí que estão sendo usadas em grandes escalas, né, residenciais, comerciais e industriais. Tem o PS, que é o poliestireno, que é o nosso famoso isopor. Temos um dos plásticos mais utilizados, né, que é o PVC, muito utilizado na indústria civil, né, que é o policloreto de vinila. E todos esses materiais plásticos, eles podem ser fabricados, né, em extrusora, injetora e outros processos mais. Um exemplo desses processos é a extrusora. Eu tenho um redutor, tenho também um funil de alimentação onde vai receber minha matéria-prima. Eu tenho uma rosca transportadora que vai levar esse material, essa matéria-prima, vai passar por vários cilindros para poder fazer o aquecimento e deixar ele no estado, na fase de estado ideal para poder ser conformado. E depois eu tenho uma flange, e nessa flange eu tenho a matriz que vai proporcionar o produto no perfil desejado. Esse perfil pode ser um tubo, pode ser uma cantoneira, pode ser um perfil com uma geometria definida e etc. Temos também a injetora, né? Então eu tenho um conjunto mecânico, né, que para poder, junto com um funil, receber esse material e também com uma rosca transportadora, levar e fazer toda essa mistura. Isso tudo passa através de resistência para poder atingir a temperatura e a densidade ideal, né, do plástico, que vai, né, para o orifício e ele vai ser injetado num molde metálico. E aí esse molde metálico, ele tem uma espécie de estampo, que é o formato da minha peça, e aí eu já tenho o produto já acabado. Temos também a termoformação, onde eu coloco a minha placa, né? Eu alimento o meu maquinário com essa placa é aquecida. Depois de atingida a temperatura ideal, através do estiramento por vácuo, ela toma a forma da minha matriz, e aí depois é só fazer a desmoldagem, fazer a remoção, eu já tenho a minha peça pronta. É o exemplo aí de algumas formas, de tanque, de estrados, né, de plástico que vem substituindo a madeira. Esses aí são os produtos termoformados. E eu tenho a rotomoldagem, ou seja, eu coloco minha matéria-prima em forma granulada ou pó, ela vai sofrer um aquecimento e o dispositivo vai ser rotacionado de tal forma que ele vai, através da força centrífuga também, adquirir toda o contorno, né, da minha matriz, da minha coquilha, do meu molde. E nessa rotação, depois desse processo terminado, ele entra para o resfriamento e aí depois é só
eu destacar e retirar o produto de dentro desse dispositivo. E tem a moldagem por sopro. No caso aí eu preciso de uma extrusora, ela que vai alimentar o meu molde, que vai receber aí uma injeção de sopro e o meu plástico vai formar todo o contorno da minha matriz, né? É muito utilizado na fabricação de garrafas PET e de alguns tipos de embalagem, né? Que ela é toda fechada. E tudo que nós falamos foram os termoplásticos. Agora, os termos fixos ou termos rígidos, eles são também materiais plásticos que, quando curados, ou seja, quando prontos, né, com ou sem aquecimento, não podem ser reamolecidos por meio de um aquecimento posterior. Ou seja, esses termofixos ou termorrígidos, sim, é um problema para o meio ambiente, porque eu não consigo reduzir. É o caso desses discos antigos de vinil, é o caso das bolas de snooker, né? É o caso dos cabos de panela, pegadores de tampa, todo esse material aí que é também conhecido como baquelite, ele é complicado, porque uma vez ele formado, eu não consigo mais reaproveitar ou reciclar. E aí sim é um problema que estamos estudando, existem várias linhas de pesquisa sobre isso, mas nada ainda perto de descobrir uma forma de reduzir e transformar isso em matéria-prima para ser reaproveitado. E eu tenho, né, por último, os elastômeros, que são as borrachas, né? Também são polímeros, né? É da família da subdivisão dos polímeros, e são polímeros com comportamento elástico, ou seja, resistente ao desgaste, abrasão, calor e envelhecimento. Esse sim também é outro problema, é outro material que dá um pouco de dor de cabeça para a natureza. Já existe processos, né, onde ele é reduzido, triturado e ele é aproveitado no asfalto. Mas mesmo assim existe um número assim enorme ainda para a gente poder cuidar. Muito diferente do termoplástico, que ele é totalmente reciclado, totalmente reaproveitado e ele é conformado sem problema nenhum. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Polímeros e elastômeros. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto processos de solidificação. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima.